Cheguei! Hello! Como você está? Tá bem? Muito bem? Acordou bem? Oh, que maravilha! Então, hoje a gente, na trilha da advocacia, a gente vai falar sobre algo muito interessante, muito importante, sobre algo fundamental, aquilo que muda o seu jogo, aquilo que faz sua advocacia reverberar em resultados, aquilo que faz sua advocacia chegar onde você realmente sonhou, onde você realmente idealizou. Então seja bem-vindo, Andrade, Mari, Lúcia, Keila, olá, DV, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui tem um avião, pega esse aviãozinho e manda para os seus amigos, amigas, aquelas pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, tá? Esse conteúdo de hoje a gente vai falar justamente sobre tudo que a gente viu essa semana na trilha da advocacia. Então, a trilha da advocacia, ela é um desmembramento da jornada da advocacia, no qual a gente está mostrando para você algumas estratégias, algumas técnicas práticas para você aperfeiçoar e melhorar a sua comunicação, a sua precificação, a sua captação, a sua forma de enxergar a sua própria advocacia. Advogar é uma arte, isso a gente já sabe, e não só pelo espetáculo, né, que a gente imagina que vai fazer aquilo, nossa, não só por isso, mas porque a gente precisa aguçar a nossa sensibilidade, a nossa atenção, a nossa assertividade. E a arte nada mais é do que isso, esse conjunto de ferramentas, de técnicas que fazem com que a gente se aproxime mais do nosso interlocutor, do nosso cliente, do juiz, das pessoas que estão ali próximas e assim por diante, tá bom? Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, para que a gente tenha resultados efetivos, que a gente tenha resultados e formas de trabalhar de maneira disruptiva, tá? Então vamos começar por tudo que a gente viu essa semana. Eu vou virar o celular para a gente poder enxergar as coisas que a gente viu e o que a gente trabalhou para melhorar a nossa articulação aqui, tá bom? Então bora lá, bora lá. Bora lá, bom dia, tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Então a gente viu na primeira palestra, sempre baseando nesse livro, né, Rápido e Devagar, que é o livro do Daniel Kahneman, que é um vencedor do Prêmio Nobel. A gente viu aqui no Rápido e Devagar, a gente viu falando sobre bloqueios, aqueles bloqueios que impedem você de alcançar os seus objetivos, de alcançar aquilo que você quer dentro da sua advocacia. Então a gente viu que a gente precisa, que a gente pode enxergar quais são aqueles paradigmas que formam as nossas intenções, nosso pensamento, as nossas reações, que são justamente aqueles pensamentos dominantes que fazem com que a gente limite os nossos resultados. Então esses pensamentos, eles podem libertar, eles podem limitar ou eles podem libertar as nossas atuações. Depende, olha que interessante, aqui depende de você enxergar e reconhecer que você tem esses paradigmas, esses pensamentos, né? Tudo bem, Joábia, Roberto, Renata, sejam bem-vindos. Então, assim, aqui a gente vai enxergar se a gente tem esses paradigmas. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar se tem, de reconhecer os seus próprios paradigmas. Eu não sei... Aí eu vou pegar aqui para vocês. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes chega alguém para você e fala assim: Fernanda, você é muito teimosa. Aí você fala assim: o quê? Eu não sou teimosa não, sai pra lá, né? E a gente não para pensar. Peraí, respira fundo,
Inspira e expira e pergunta: vem cá, Joábia, por que você acha que eu sou teimosa? O que te fez pensar, o que te fez achar que eu sou teimosa? Fala pra mim, explica pra mim. Aí a Joábia vai ter a chance de passar a perspectiva dela, de explicar sobre o ponto de vista dela. De repente é um ponto cego meu. Entendeu? De repente é um ponto cego meu. De repente é algo que eu não estou vislumbrando. Eu não estou enxergando. E se eu não der oportunidade para ela falar, se eu ficar mimizenta, sabe? Criancinha, achando que a Joábia não gosta de mim, lero, lero, tchau, bé, mostrar a língua pra ela. Se eu ficar assim, e tem muito adulto assim, não sabe receber feedback, ele vai logo atacando, fica na defensiva. Se eu ficar assim, eu não vou conseguir enxergar esse ponto cego que eu tenho e que eu não percebo que eu tenho. Agora, por outro lado, se eu pergunto para ela, mas o que te fez achar que eu tenho um ponto cego? Não, que eu tenho ponto cego não, que eu sou teimosa. O que te fez achar que eu sou teimosa? Ela vai, de repente, me apontar um comportamento que eu nem percebi que eu tinha, um jeito de falar que eu nem percebi que eu tinha. Ela vai me apontar a perspectiva dela para que eu enxergue se eu estou sendo teimosa naquela circunstância pequena ou se é um padrão meu e isso eu faço corriqueiramente. Todos os dias eu sou teimosa. Entendeu? Eu tenho que dar oportunidade para ela me dizer, para eu poder enxergar. Eu não preciso absorver tudo que ela fala. O que ela falar é amém, é lei para mim. Não. Mas eu preciso baixar a criança que é em mim, a menina mimada que é em mim, para poder entender sob a perspectiva dela se de repente ela tem razão ou não. Pode ser que no final das contas a teimosia que ela vê em mim é uma teimosia que ela tem, mas que não sou eu. Mas ela tem, ela enxergou em mim alguma coisa, sei lá. Pode ser que não, pode ser que de repente, linda flor, ela tem essa perspectiva de que ela tem isso e ela quer me derrubar. Sim, existem pessoas invejosas, pessoas recalcadas, pessoas que não se amam e não amam ninguém. É lógico que existe, gente. É óbvio que existe. Senão todo mundo não teria guerra, né? Não teria guerra no mundo. Então, sim, existe isso. Mas isso nos condiciona? Isso nos limita? Não. Precisa me condicionar? Precisa me limitar? Não. Eu vou absorver o que me cabe. E eu vou deixar aí o que não me cabe. Mas se eu simplesmente falar, sai, não fala comigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar com a mesma teimosia que está me impedindo de alcançar os resultados que eu quero. Porque quando alguém, uma única pessoa, teve coragem de me apontar o dedo e falar que eu era teimosa, eu falei, lógico que não. E eu nem parei um minuto para respirar e ver, pensar sobre o que ela falou. Então, meu convite para você agora é, se alguém te apontar o dedo, o mundo, né, o universo, Deus, ele manda sempre muitos sinais. Ele manda sinais o tempo inteiro. Então, meu convite para você é, se alguém te apontar o dedo, se você tá vendo que algo se repete, algo se reitera, algo reitera todos os dias, o tempo inteiro algo acontece da mesma forma na sua vida. Se você perceber isso, para por um segundo, inspira profundo, solta, de novo, inspira, solta, inspira, solta, 3 vezes. E aí você para, enxerga a situação de fora e veja se aquele sinal te cabe ou não. Via de regra cabe, tá? Só para você saber que o universo não se engana tanto. Então, via de regra cabe. Mas se permite isso. Se permite isso, tá bom? Porque assim você vai ter mais chances de ter resultado, tá? Então, vamos lá de novo. A gente viu que os paradigmas fazem a gente ter resultados que podem nos limitar, aqueles pensamentos dominantes, vão nos limitar ou vão nos libertar. Você que vai decidir.
Paradigmas como tudo que os seus pais implantou na sua cabeça até hoje, a maneira como ele te ensinou a pensar, a maneira como ele colocou, implantou aquelas crenças. Eu tenho pessoas, advogados que me procuram, não conseguem ganhar dinheiro porque o pai dele falava que dinheiro era sujo. Eu tenho que me matar para ganhar dinheiro. Você tá jogando dinheiro fora, você tá esbanjando dinheiro, mas dinheiro é difícil. E aí ele começa a ganhar dinheiro, ele não acha congruente. Peraí, olha só que interessante. Ele começa a ganhar dinheiro, o subconsciente dele não acha congruente ele ganhar dinheiro com tanta facilidade se ele viu o pai dele morrer de trabalhar. Não é aqui no córtex neofrontal, não é aqui, sabe, na consciência, não é na cognição, não é. É algo que está implantado, é algo que está nas suas células lá já, porque foram implantadas durante longos períodos de tempo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim que a mãe sempre falou? Exatamente, é nesse sentido. Aí você começa a ganhar dinheiro fácil, entre aspas, fácil, tá? Você começa a ganhar dinheiro fácil, você não acha coerente. Porque de fato não é coerente. No seu ponto de vista, para a sua vida, alguém ganhar dinheiro fácil. Como assim eu vou ganhar dinheiro enquanto eu estou dormindo? Como assim? Né? Existem pessoas que falam, não, isso é impossível. Mas a gente sabe que é possível. Se dependendo do tipo de trabalho que você faz, você está ganhando dinheiro o tempo inteiro. A gente sabe que isso é possível. Mas a pessoa está enraizada com aquela crença que limita a visão dela de que dinheiro é bom, de que dinheiro é fácil, de que dinheiro vem fácil, de que ela é próspera, de que os tempos mudaram em relação ao pai dela. Ela ainda permanece enraizada aqueles paradigmas velhos implantados na cabeça dela, de que ela tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro, um pouquinho de dinheiro, e ela não consegue sobreviver, ela não consegue conceber, viver bem e plena com aquele dinheiro máximo que está entrando ali de forma fácil, porque não é coerente na cabeça dela. Então eu quero que você faça essas reflexões enquanto a gente está conversando. Qual é a sua relação com o seu dinheiro? Quando ele vem fácil, você sente, lá no fundo, você sente uma coisa estranha, tipo, que estranho. Ou lá no fundo, quando ele entra, você fala assim, eu mereço. Você sente aquela satisfação plena. Eu não tô falando para você sair falando pros outros não, tá? Porque aí a gente acaba querendo agradar o outro. Tô falando para você falar para você. De verdade, quando você ganha o dinheiro, você sente aquela satisfação, eu mereço. Ou você acha que, nossa, como foi difícil. Se na sua percepção, o primeiro pensamento que vem, aquele flash, como foi difícil. Então eu quero que você vá fazer uma análise, um olhar mais aprofundado, para ver se você não está com uma crença que está limitando o seu crescimento. Na nova era agora, a gente pode crescer exponencialmente. Crescer infinito e além. Isso é real. Mas só vai crescer infinito e além quem resolver essas craquinhas que estão aqui na nossa cabeça. Que são justamente esses bloqueios que a gente teve até agora. Pais, você via seu pai todo dia. Minha mãe, por exemplo, minha mãe falava assim pra mim todo dia, Fernanda, meu único problema é dinheiro. Meu único problema é dinheiro. Você acha que eu vou crescer achando que dinheiro é fácil? Lógico que não. Mas só que eu entendi, trabalhando com isso, enxergando a advocacia como ela é, eu entendi que aquela era uma crença da minha mãe. Ela veio do sertão do Agreste, ela passou muita miserabilidade, ela teve muita dificuldade. Na minha infância eu passei fome. Então eu entendi que aquilo era o passado, não é mais atual, não é mais o que tem. Quando eu entendo isso, eu deixo o passado passar. Não é para você olhar aqui e ficar com raiva. Eu não tenho raiva da minha mãe. Porque na cabeça dela, dentro das ferramentas que ela tinha, a única percepção que ela tinha de crescimento, de evolução, era na base da dor.
Gente, como era difícil ganhar dinheiro, como era difícil ganhar dinheiro. E realmente era, e até hoje é para muita gente. Talvez se ela tivesse uma mentoria lá atrás, ela teria sabido que aquilo era uma crença que a mãe dela colocou, que ela podia quebrar e romper aquele, né? A gente tem aqui uma linha reta, a gente pode romper isso aqui a qualquer momento. Mas aí a gente tem que decidir romper, porque se eu não decido, eu tô aqui na linha, se eu não decido que essa linha não me pertence mais, que eu não quero mais seguir aqui, eu quero começar a seguir para cá, não vai ter chance. Eu não vou conseguir romper, eu vou continuar aqui, porque aqui é o mais fácil, é o conhecido, eu não preciso provar nada, não preciso fazer nada, basta eu seguir a sequência da minha família, a linhagem da minha família. Aí eu vou ser recepcionista, eu vou ficar a vida inteira ganhando ali meu salário, eu vou ter férias e 13º, eu vou ficar feliz. Não é uma vida ruim eu seguir a linhagem que me deram. Não é. É ruim pra mim. Olha só que interessante. É ruim pra mim que enxergo longe. É ruim pra mim que tenho uma visão de longo prazo. É ruim pra mim que conheço a vida, que enxerguei que a vida é maior, que enxerguei que a vida pode ser ampla e larga. Mas se eu não tenho essa visão, ou se eu tenho essa visão, mas eu me satisfaço com pouco, eu sou medíocre, não no sentido pejorativo, mas no sentido de me contentar com a média, eu me contento com a média. Se eu sou assim, então eu consigo viver bem, plena e linda com aquilo que eu tenho. Se eu não tiver esse comichão, essa inquietação, eu consigo viver bem. Agora, se eu tiver essa inquietação na minha cabeça, aí eu não consigo. Aí eu preciso romper, aí eu preciso cortar, aí eu preciso realmente falar, ó, aqui eu não quero mais, aqui não, aqui eu não quero mais. Entendeu? Mas como é que você vai fazer isso? Enxergando que os professores colocaram ideias na nossa cabeça, as religiões colocam padrões e dogmas nas nossas cabeças, os patrões falam pra gente que a gente só sabe e pode ir só até a página 2. Tem muito patrão por aí que limita o crescimento da equipe dele, por conseguinte, limita o crescimento da empresa dele, e quando vem uma pandemia, ele quebra e ele não percebe porque ele quebrou. Porque ele acha que quem quebrou ele foi a pandemia que quebrou. Ele não percebe que quem quebrou ele foi justamente aqueles paradigmas que limitavam ou libertavam a concepção dele. Ele não percebe que ele tinha um monte de bloqueios que faziam com que ele não crescesse, que ele não prosperasse, independente da pandemia ou não. Eu já falei para vocês, né, que eu quebrei em 2013. 2013 não tinha pandemia. Então eu quebrei por quê? Por mim. Eu quebrei por mim. Entendeu? Então, veja, você tem os seus próprios preconceitos, a sua própria preguiça, a procrastinação. Essa live sobre os bloqueios ao advogar, ela está disponível. Então, a partir de agora, você pode assistir, porque ela tem todo esse conteúdo, e aí você ter o seu desenvolvimento real, você ter a sua chance de evolução, porque aqui você vai enxergar efetivamente onde você quer chegar e como você quer chegar lá. Porque aqui na trilha da advocacia, você vai alcançar o que você quiser, desde que você queira efetivamente, né? Na nossa segunda palestra, a gente falou sobre precificação de honorários. E aí a gente foi para o lado bom da história, né? Que é falar de dinheiro efetivamente. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o dinheiro, assim como eu falei aqui para vocês, ele depende dos paradigmas que você tem. Ele depende se eles são conscientes ou inconscientes, né? E muitas pessoas falam assim, eu mesma no início da carreira falava, a tabela da OAB me ferra, porque meu cliente não vai me pagar, né? O meu cliente não vai me pagar aquilo. Na época era 2.500 um divórcio. Ele não vai pagar 2.500 um divórcio. Mal sabia eu que, na verdade, se eu tivesse definido o meu nicho, que era o meu campo de atuação,
Se eu tivesse definido o meu público-alvo, para quem eu vou falar, com quem eu estou falando, eu teria definido a minha persona. E aí, ainda que 2.500 para essa persona fosse muito dinheiro, eu teria condições de parcelar para ela. Por que eu teria condições de parcelar? Porque eu sei que eu tenho despesas fixas no meu escritório. Sabendo que eu tenho despesas fixas e variáveis, eu preciso de caixa, eu preciso de dinheiro todo o mês, todos os meses, durante todo o mês. Então, eu preciso pagar meu telefone, internet, minhas saídas. Eu preciso pagar, na época, né, as cópias, eu preciso pagar as idas para o fórum. Eu preciso ter o controle das minhas despesas. Mas aí você só vai ter o controle das suas despesas se você souber o que entra e o que sai. Se você não souber o que entra e nem souber o que sai, o controle das suas despesas vai ficar mais prejudicado. Por quê? Porque você acha que todo o dinheiro que entra é lucro. Não, minha amiga. Nem todo o dinheiro que entra no seu escritório é lucro. Nem todo o dinheiro que entra na sua advocacia é lucro. Às vezes é só faturamento. E sendo só faturamento, às vezes nem é entrada, às vezes é só saída. Porque você não tem um fluxo de caixa desenhado. Então, por isso, você precisa ter muito claro quais são suas despesas fixas. Eu preciso ter quanto aqui de dinheiro mensal. E aí eu vou saber se eu posso parcelar para esse cliente ou não. Às vezes, dependendo do seu fluxo de caixa, vale mais a pena você perder esse cliente do que você parcelar numa conta que vai te dar R$100 por mês e você não vai ter nada, esse dinheiro não vale nada para você. Entendeu? Por outro lado, se você tiver 10 clientes te pagando R$100 por mês, todo mês você tem R$1.000. Então, assim, já ajuda, né, de alguma forma. Então, você tem como controlar o seu caixa se você souber que ele existe. Se você não sabe que seu caixa existe, você não tem como controlar. Então, o ideal é que, assim, defina os tipos de contrato que você vai fazer, defina a forma como você vai cobrar do seu cliente dentro da definição do nicho, do público-alvo e da persona. Se você conseguir definir isso, a sua história muda completamente. Os seus resultados mudam completamente, porque você vai ter uma chance real de evoluir, de crescer, né? Em seguida, a gente falou sobre a advocacia autoral, que é justamente... A Joábia está falando, é isso que eu quero saber administrar. Perfeito, Joábia. No curso Advocacia Magnética, que eu vou lançar ainda essa semana, vai ter lá um módulo que fala só sobre gestão financeira para advogados. Porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Ninguém fala assim pra gente, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer conta. Não. Pelo contrário, a nossa piada é sempre assim, eu sou advogada, eu não sei fazer conta, né? E a gente fala isso achando tão bonitinho, dando tanta risadinha, mas na verdade isso é só mais uma, isso é só mais uma das crenças, dos bloqueios, né, que a gente está implementando no nosso subconsciente. Então a gente implementa que, eu não sei fazer, sou advogada, não sei fazer conta. Aí o que acontece com você? Você acaba usando esse paradigma para te limitar. Ao invés de você falar assim, não, eu sou advogada, então eu estudo pra caramba, eu posso fazer o que eu quiser. Aí você usa o seu paradigma para te libertar, né? Mas a gente tem essa dificuldade de fazer porque a gente não se permite. Então, o ideal é assim, venha para o curso que você vai gostar, viu? Você vai fazer diferença na sua advocacia. Entre outras estratégias, a gente vai ter essa questão de gestão financeira. Então, aqui na advocacia autoral, a gente viu que você precisa identificar qual é a história que você quer contar. Qual é a história que você quer contar?
Às vezes você fica pensando assim, eu quero contar a história da minha vida. E aí você fica remoendo aquela história triste lá que você teve há 2 anos atrás, que não faz diferença nenhuma para ninguém. Só te deixa naquele lugar comum. Tudo bem, receitas? Só te deixa naquele lugar comum, aquele lugar trágico, aquele lugar triste. E isso não vai fazer você crescer, né? Por outro lado, você tem a chance de usar a sua advocacia para te levar para outro local. Que local que é esse? É você escolher ser uma advogada que vai ter outros tipos de autoralidade, que vai ter outros tipos de reconhecimento da sua própria essência. Então, assim, qual é a essência que você quer deixar no mundo? Qual é o seu cheirinho? Sabe quando a pessoa passa do nosso lado? Às vezes ela tem um odor bom, um odor ruim. Então, qual é o cheirinho que você quer deixar na memória das pessoas? De um cheirinho bom ou um cheirinho ruim, né? Você tem que decidir isso para você ter uma visão macro da sua competência dentro da sua advocacia. E aí eu pedi para vocês fazerem um exercício que era assim: olha, Tassi, olha no seu feed agora e imagina que ele é um espelho e o espelho reflete você. Me diz, você se vê no seu feed? A pergunta é muito clara, muito objetiva. Você se vê no seu feed, sabe? Você consegue enxergar aqui a Joábia, né? A Tassi, você consegue te enxergar nesse seu feed? Eu olho para o meu feed algumas vezes, eu falo, nossa, eu consigo me enxergar aqui. Por quê? Porque meu feed, ele é caótico, né? Porque ele tem bastante informações, mas ele tem muito conteúdo. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muita profundidade. Então, eu olho para o meu feed e eu falo assim, poxa, ele quebra padrões. Eu gosto do que eu vejo no meu feed. Eu gosto. Tem coisas que eu posso melhorar, como diminuir esse caótico, né, ali. Tem, lógico que eu posso melhorar isso. Até porque eu quero alcançar mais pessoas, né? Então, se todo mundo que vier para o meu feed me enxergar uma pessoa caótica, pode me queimar, isso pode me prejudicar, porque as pessoas não estão preparadas para ver a segunda camada, que é a profundidade que há além da aparência, né? Algumas pessoas não estão preparadas para isso, mas eu posso identificar para liberar o meu poder, a minha essência. Eu posso, olhando agora para o meu feed, que é uma coisa tão superficial, que é uma coisa tão de fora, eu posso, olhando para o meu feed, enxergar a minha essência, identificar e libertar aquilo que eu quero. Eu vi um meme que fala assim, se você quiser me conhecer pelo meu feed, você vai ficar louco, né? Mas na verdade não. Na verdade, quando a pessoa ela faz essa provocação e quando ela posta muita bobagem, é porque se você for conversar mais profundamente com essa pessoa está tentando fugir da vida dela, que para ela ainda não está consciente. Ela está tentando fugir e ocultar e ofuscar as cracas que ela tem. Por isso que ela fica vivendo na base... Tudo que é excesso é demais, né? Tudo que é excesso é demais. Então, quando ela vive a vida inteira na base da piada, não é que é uma pessoa leve. É que é uma pessoa que, de repente, está querendo ocultar alguma coisa que dói muito, que incomoda muito. Então, para fingir que aquilo não incomoda, eu finjo que aquilo não incomoda. Como é que eu finjo? Eu finjo que aquilo... não é nada, gente, é só uma piada. Então, por isso que, assim, olha só você, sabe? Olha só você. E vê o que você sente, né? A Joábia falou assim, independente dos custos, é verdade, sentir o seu cliente satisfeito. Sim, se você está real dentro do seu trabalho, dentro da sua essência, se você está real, você consegue entregar para ele o que ele precisa, porque você consegue enxergar o seu cliente independente do julgamento. O advogado não deve julgar. O advogado ele tem que enxergar o cliente dele independente do
julgamento, do seu pré-julgamento. E olha que nós somos humanos. Então, sim, a gente tem os nossos preconceitos, né? Lógico que tem. Mas a gente pode lidar com isso apesar de, né? A gente viu, e aí já entra, deixa eu beber água. A gente viu, e aí já entra dentro do que a Joábia falou, a questão da comunicação assertiva. Como é que você deixa o seu cliente satisfeito? Se você alinha com ele o que ele precisa com aquilo que ele quer. Eu vou alinhar com o meu cliente o que ele precisa com aquilo que ele quer. Então, dentro da comunicação assertiva, a gente identifica que se eu vou falar com alguém, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Porque se eu souber com quem eu estou falando, eu vou alinhar minha linguagem. Aqui eu falo e aí, e aqui eu falo olá, e aqui eu falo com licença. Entende? Cada pessoa é uma realidade. Cada pessoa eu preciso adequar a minha linguagem para que a minha comunicação fique assertiva, para que eu consiga alinhar e alcançar a expectativa do meu cliente. Eu vou fazer isso através de identificar quem é a pessoa com quem eu estou falando. Se eu identifiquei isso, eu consigo pôr intencionalidade naquilo que eu vou falar. Então, para que eu quero falar isso? Eu quero falar para fechar com esse cliente? Eu uso uma linguagem diferente. Eu quero falar para aumentar o valor dos meus honorários? Aqui nas outras palestras, vocês podem assistir porque estão no IGTV, nas outras palestras a gente viu como é que a gente faz para ser um escritório boutique, né? Para fazer com que o nosso cliente aumente o valor, para aumentar o gatilho mental da autoridade com ele. Aqui a gente viu. Então, assim, como eu faço para melhorar a minha comunicação com o meu cliente? É eu identificando qual é a minha intenção. A minha intenção é criar autoridade, então eu vou usar uma postura mais ativa com ele, um linguajar de maior comando com ele. Eu vou usar uma forma dele perceber que eu estou no controle, porque esse cliente precisa de alguém no comando para ele poder se sentir seguro. Ou não. Eu vou usar um linguajar mais afetivo, mais acolhedor. Vem aqui. Olha, eu entendo o que você está falando. De empatia, porque assim eu vou me aproximar mais do meu cliente, fazer o meu cliente ficar mais próximo e assim eu consigo atender a expectativa dele. Automaticamente eu fecho mais contratos. Entendeu? O que eu vou falar com ele? Eu tenho que ter destaques na entonação e na modulação. Se eu falar aqui com você o tempo inteiro assim, eu não vou conseguir me comunicar. Você vai dormir. Agora, por outro lado, se eu falar com você mais rápido, ou se eu falar com você mais devagar, ou se eu falar com você mais baixo, ou se eu falar com você mais alto, eu consigo resgatar a sua comunicação de uma forma mais objetiva, de uma forma mais concreta. Então, você precisa identificar dentro da sua comunicação se você tem vícios, se você não os tem. Se você tiver vício, Rosana, por exemplo, você está usando, né, tá, certo, tá bom. Tudo que você repete é uma muleta que você está usando para formar a sua comunicação, para segurar a sua comunicação, e isso está desqualificando a sua comunicação. Agora, por outro lado, se você começa a ter pausas de raciocínio, então, o que eu queria dizer, se você começa a usar essas pausas, né, essas interrupções para alcançar o seu raciocínio, se você precisa disso para alcançar o seu raciocínio, você também vai desmotivar
o seu cliente automaticamente ele não vai fechar contrato com você, porque ele não vai sentir segurança, nem você mesmo, né? Tem segurança naquilo que você está falando, certo? E aí a gente fecha com chave de ouro, falando sobre o tal planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente chega à seguinte conclusão. Eu preciso hoje definir qual é o tipo de advogada que eu quero ser. Qual é a advocacia que eu quero exercer. Porque isso vai fazer com que eu tenha um planejamento de ação melhor, mais direcionado. Então, por exemplo, se eu quero hoje já definir que a minha advocacia vai ser individual, eu tenho uma forma de trabalhar, tudo bem, Eduardo? Se eu decidir que a minha advocacia vai ser individual, eu tenho uma forma de trabalhar. Se eu decidir que a minha advocacia vai ser com sócios, eu preciso aqui, vão ser sócios parceiros, só parceiro, pontual naquele trabalho? Vai ser sócio fixo? Que tipo de sociedade eu vou ter? E aí eu falei para vocês que geralmente quando a gente tem sócios, a maioria da sociedade se desfaz porque a gente não delimita o alcance das ações deles. Eu não determino as funções e cargos para eles. Aí tem aquela lenda lá que fala assim, deixa que eu deixo, né? Ninguém faz nada do que era para ter sido feito. Então, quem vai cuidar do marketing? Quem vai cuidar do dinheiro? Quem vai cuidar da produção jurídica? Produção jurídica essa que envolve cumprimento de prazos, que envolve distribuição de ações, que envolve as diligências. Aqui nas diligências, você tem ainda o contato com o seu cliente. Quem vai ser a cara do escritório? Quem vai ser? Quem vai assumir esse papel de ser comercial? Aí a gente tem aqui, dentro do marketing, quais canais que eu vou usar? Né? Aqui o Eduardo está aqui do LiveJur. O LiveJur é um canal de divulgação de palestras, de cursos, de treinamentos. É a Netflix jurídica, né? Que a gente faz analogia. Então, assim, eu vou divulgar na LiveJur. Quem vai ser responsável por fazer os cursos que vão entrar na LiveJur? Quais os meios que eu vou fazer? Vão ser cursos? Eu vou fazer palestras e vou mandar para lá? Eu vou fazer trabalhos e vou mandar? Eu vou mandar no Google Ads, por exemplo, fazer divulgação no Google? Tem algumas subseções por aí, algumas seccionais, que estão já proibindo advogado de usar o Google Ads, que é quando a gente faz divulgação no Google, no Facebook. E aí, eu posso fazer? Minha seccional me autoriza? Se eu posso fazer, como eu vou fazer? Eu vou fazer através de artigo? Isso eu posso fazer. Eu vou escrever um artigo? E aí eu bato na tecla todos os dias. Quando você fizer um artigo, cuidado. Você não vai fazer um artigo assim, olha, porque marketing jurídico é proibido. Não, marketing jurídico não. Porque a Lei Maria da Penha, ela completou 14 anos. E se você quiser saber mais, se o seu marido está te agredindo, como você faz para se divorciar, liga para mim. Se eu fizer isso, eu posso ser autuada pelo Código de Ética. Se eu fizer isso, eu posso ser notificada pelo Estatuto da OAB. Então, isso eu não vou fazer. Eu não vou chamar para ação o meu cliente. Eu vi uma advogada agora que está usando um artifício que eu achei bem interessante, mas ela corre o risco, porque quem denuncia advogado é advogado, né? Eu não vejo o cliente denunciando advogado, assim, é muito raro, só se o advogado realmente pisou na bola com aquele cliente. Caso contrário, quem denuncia advogado é advogado. O que é uma pena, que a gente podia rever isso também, né? Mas enfim. E aí essa colega, ela tá fazendo o seguinte, ela achou uma brechinha, e é bem típico de advogado, ela achou uma brecha e ela tá usando. Então ela pega e fala assim, quando me divorciei,
Eu achei bem difícil. Eu tive isso, isso e isso. Me conta, como foi o seu divórcio? Ou me fala, você já teve dificuldade no seu divórcio? Você tá entendendo a sacada dela? Ela achou uma forma de fazer o cliente entrar e enxergar a autoridade nela, porque ela tá falando sobre o assunto que toca ele, né, o divórcio, e ela achou uma forma que ela tem defesa, né? Ela tem defesa lá na frente, né? Mas é perigoso, porque quem vai denunciar ela é justamente aquele advogado que não tá fazendo nada e que quer só tirar a fatia do outro. Sabe aquela pessoa que não cozinha, mas quer comer? Ela não cozinha, mas ela quer comer? Então, é exatamente isso. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. Às vezes a gente quer ir pelas tangentes, mas não sei se vale a pena, né? Vamos ver páginas do próximo capítulo, aí eu falo pra vocês. Mas até então, eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você faça na linha certinho, porque já tá difícil seguindo a linha corretinha, imagina fazendo diferente, né? Então vamos seguir a linha corretinha que a gente ganha mais, tá bom? Então a gente tem aqui, dentro dessa perspectiva, a gente tem quem vai cuidar do financeiro. Então veja, eu fechei aqui com o meu cliente um contrato de R$ 2.500 e eu parcelei para ele em 10 vezes. Na conta de quem isso vai cair? Se eu tenho sócio, o ideal é que eu abra uma conta do escritório, né? O ideal é que eu oficialize a minha sociedade, até para não ter problema. Eu já vi sócios indo para cadeia, sócios indo para polícia, né? Porque roubava sofá. Não é que roubava, ele comprou o sofá e ele achou que era dele, mas não era dele, era do escritório. Tinha que fazer a partilha igual no casamento, mas a pessoa não estava afim porque ela estava machucada, porque a sociedade deu errado. E sim, acabar uma sociedade é um divórcio. Sim, é lógico que é uma relação humana, né? Então, assim, quem vai cuidar do pagamento das contas, a saída do dinheiro? Gente, tem que pagar água, luz, telefone. Quem vai pagar? Quem vai cuidar do faturamento da empresa? Porque está entrando, tem que sair, tem que ter a divisão de lucros, tem que ter o prolabore. Eu tenho advogado que não tem prolabore. Como é que você advoga sem prolabore? Não, mas a advocacia é minha. A advocacia é sua e você não tem um prolabore, isso significa que a sua advocacia não é um negócio para você. Como assim, Fernanda? Lógico que é um negócio, é o meu negócio, é a minha vida. Não, mas você está agindo de forma amadora. Se você agir de forma amadora com o seu negócio vai ser amador com você também. Então, sim, você tem que ter um prolabore, faça chuva ou faça sol, você tem que receber o seu salário. Por quê? Porque é um mecanismo vivo, é a sua advocacia, é o seu trabalho. Você tem que enxergar assim, profissionalizar o seu trabalho, a sua atividade. Porque quanto mais você profissionaliza, mais chances você tem de ter resultado. Então, o ideal é que você profissionalize o seu trabalho para você ter chances de ter resultado. Quanto mais você profissionalizar, mais chances você tem de efetivar e de ter um resultado aí, tá bom? Então, outro ponto que a gente precisa observar aqui é a divisão de lucros e criar o seu planejamento enxergando a longo prazo. Qual é o prazo que você tem dentro da sua advocacia de atuação? Você pretende enxergar a sua advocacia enquanto negócio, enquanto empresa? Até quando e como? Se você enxerga a sua advocacia como uma mera atividade, como um mero trabalhinho que está difícil porque são 1.300.000 advogados, se você enxerga isso como uma atividade, eu fiz faculdade, agora eu sou advogada, ninguém tira isso de mim. Se você enxerga assim, você está deixando o dinheiro na mesa. E deixando o dinheiro na mesa significa você está deixando de performar melhor. Porque a sua performance ela vai ser melhor aprimorada se você tiver hoje a visão geral do que você quer a longo prazo.
Para onde você quer levar a sua advocacia a longo prazo? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Você já definiu para onde você quer levar a sua advocacia a longo prazo? Você já definiu para onde, né? Até onde você vai levar a sua advocacia? Se a sua advocacia... Deixa eu encaixar aqui sem derrubar nada. Meu Deus. Abre, filha. Aí... Então, assim, você já definiu? Você quer levar a sua advocacia para onde? Ah, eu quero ser uma grande banca. Então, ótimo. Desenha quem são os sócios que você quer. Quando eu uso o termo desenha, a maioria das pessoas, se ela não é do mundo dos negócios, ela imagina fazer um desenho igual uma criança. Mas não, desenhar é projetar. Desenhar é você traçar exatamente o que o seu sócio vai fazer. Então, ó, eu vou ter um sócio aqui. Eu vou ter um sócio, o que ele vai fazer? Qual é a função dele? Quais são as funções dele? Porque a partir de saber, de identificar as funções dele, tudo bem, Raquel? Eu consigo fazer com que ele tenha resultados melhores. Eu consigo fazer com que ele tenha possibilidades de performar mais dentro do meu escritório. Fernanda, eu vou contratar agora estagiário. Ótimo. Então, que tipo de relação você vai ter com o seu estagiário? Ah, uma relação de estagiário? Não. Você é líder do seu estagiário agora. Você já estudou alguma coisa sobre liderança? O advogado, ele se forma no direito, parece que coloca um cabresto, né? Então, assim, se forma em direito, ele fica assim, pensamento jurídico, raciocínio jurídico, eu tenho que pensar jurídico, objeto jurídico. Gente, a advocacia é mais que isso, a advocacia é maior que isso, a advocacia é mais larga. Então, hoje, dentro da sua advocacia, reveja essa live quantas vezes você precisar, porque você precisa entender qual é o seu papel dentro da sua advocacia, no roteiro que você está escrevendo. Eu tô traçando o roteiro da minha advocacia para lá, mas eu tô fazendo tudo para cá. Então eu não quero ir para lá. Aqui, né, superficialmente, todo mundo tá indo para lá, eu quero ir para lá também, lá tá fácil. Eu vou surfar lá águas limpas, águas planas. Não é o que você quer. Sabe o que é que você quer? Daqui, ó. Sabe o que é que você quer? Você quer identificar os seus paradigmas para saber se eles te limitam ou se eles te libertam. Você quer ganhar dinheiro, mas você não sabe nem o que fazer com o seu dinheiro? Então você não quer ganhar dinheiro. Pausa. Você não sabe nem o que você vai fazer com o seu dinheiro. Sabe quando você vai ganhar dinheiro? Não ganha. E se você ganhar dinheiro, sabe o que acontece? Você perde. Sabe por quê? Porque você não tem destino para ele. Então você vai gastando o que você nem vê. Então assim, por favor, por você, para você, olha para a sua advocacia agora, nesse instante, e pensa, eu tô indo no caminho que eu quero ou eu tô indo no caminho... Não quero. Se você tiver essa noção, eu consigo te ajudar. Porque a gente chama mentoria, né? Então a gente vai sentar, vai desenhar a sua realidade atual e vai desenhar o seu objetivo final. O que você quer? Desenhando isso, a gente consegue traçar. Olha, você vai usar essa estratégia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente consegue desenhar o seu passado e futuro, sabe? A gente consegue fazer esse presente, mais atual, mais factível, com ações que vão te levar onde você precisa e onde você quer, né? Porque ali, afinal de contas, é onde a gente quer. No início da aula eu falei que se eu tivesse satisfeita lá com a vida qual eu nasci, se eu tivesse satisfeita com o status quo. Eu nasci numa família muito pobre, morava num quarto-cozinha. Esse quarto-cozinha era numa vila, num cortiço. Não tinha banheiro lá dentro, era um banheiro comunitário para uma vila com 12 casas. Como tinha muito homem ali naquela vila, minha mãe com 2 meninas
Falou assim, não, minhas filhas não vão ficar tomando banho nesse banheiro podre aqui, andando pra lá e pra cá, os homens sabendo que tá tomando banho ali. Ela foi lá e construiu um chuveiro dentro da cozinha. Ela construiu um chuveiro dentro da cozinha. Era quarto e cozinha, ela construiu um chuveiro ali dentro, tinha uma cortininha, né? Que ela só construiu mesmo o chuveiro com a saída do esgoto ali. Não tinha privada lá dentro, a privada ainda era comunitária. Por que eu tô falando isso? Porque essa era a minha realidade lá. Essa foi minha realidade durante muito tempo, durante a minha infância. Passei fome, teve um monte de coisa. Se eu tivesse me limitado àquela realidade, eu estaria feliz ali, porque muita gente dali estava feliz com o que tinha. Ah, agora a gente tem um chuveiro dentro de casa, no frio a gente não passa tanto frio, né? Então assim, eu melhorei um pouquinho de vida, porque a gente tinha um chuveiro em casa. Ah, Fernanda, mas, gente, quem mora numa situação dessa, que estuda em escola pública, não tem visão de futuro. Porque ninguém dá essa oportunidade, o sistema trava. Os professores, realmente, eles têm uma função primordial, mas tem muito professor que não está preparado para mostrar que você tem o ideal. Ele está preparado para dar aula dele, para ganhar o dinheirinho dele. Porque ele também tem aquela visão micro, né? Então, o que acontece? Eu me apeguei aos livros... E daquela realidade ali, eu sou uma das poucas pessoas que conseguiu sair daquele status quo. Uma das poucas pessoas que conseguiu forças para sair. E até hoje eu tenho em mim enraizadas sentimentos e proporções que me fazem ainda ter reações e atitudes daquela menininha que não tinha chuveiro em casa, que não tinha privado dentro de casa. E eu até hoje tenho. Quanto tempo faz que eu saí de lá? Nossa, faz mais. Minha mãe foi ter casa própria, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. Hoje eu tenho 41. 40, porque esse desse ano eu não vou usar. Eu vou usar só do que vem. Então eu tenho 40. Então assim, quanto tempo faz? E eu ainda tenho enraizado em mim aquela menininha. Porque eram memórias da primeira infância, né? E as memórias da primeira infância, elas impregnam. E se eu ficar fingindo que ela nunca existiu, sabe o que vai acontecer comigo? Eu nunca vou saber o que está travando o meu crescimento. Então, quando eu me permito fazer uma revisita lá, não é para ficar sofrendo lá, chorando lá. Porque eu poderia também, né? Ficar lá, ai, porque eu fui muito pobre, por isso que minha vida, meu Deus, como eu sofri. Eu também posso ficar lá. É legítimo que eu fique lá. Por que é legítimo? Porque é sentimento. Sentimento você não julga. Você não tem esse direito. Então é legítimo que eu também sofra pelo que eu passei lá. Mas aí eu tenho que decidir. É unipessoal, é individual, é intransferível. Eu tenho que decidir se eu vou ficar com aquela dor ali ou se eu vou enxergar todas as oportunidades que eu criei e que eu vou trazer para frente, que eu vou fazer andar, que eu vou fazer vislumbrar. Eu tenho que decidir. E aí, minha amiga, é você que tem que decidir. É você que tem que decidir. Entendeu? E é uma decisão diária. É todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que decidir. E não é fácil. Não é fácil. Porque parece que fica, né, reverberando. Parece que traz mais. Parece que vem gente que dá mais. Parece que... né? Aí você fica sufocado, porque todo dia você tem que decidir. Mas aí é uma escolha. Aí eu entendo que é uma escolha. E aí eu traço quem eu quero ser, de quem eu sou, ou de quem eu fui. Aí eu, Fernanda, adulta, cheia de cargos e status, eu decido se eu quero continuar aquela menininha sem banheiro dentro de casa ou se eu quero ser a pessoa que eu idealizei um dia. Eu decido. Decisão essa difícil. Decisão essa simples. Difícil?
mais simples. Difícil porque eu preciso confrontar. Simples porque é só levantar e fazer diferente. É só levantar e agir. Entendeu? Difícil porque eu preciso olhar no espelho. Então quando eu falo assim, olha no raio do seu feed, quando eu falo olha no raio do seu feed, eu tô falando assim, olha pra você, se confronta. Olha pra você de verdade. Enxerga as rugas, cabelos brancos. Enxerga. Enxerga. E aí assim, quer continuar assim? Continua, mas para de reclamar. Não quer continuar assim? Não continua e para de reclamar. Simples, né? Você vai parar de reclamar nas duas situações. Se você continuar aqui, você vai continuar sem reclamar. Então você vai ser feliz com o pouco que você tem, porque você escolheu isso. Então parabéns, você teve coragem de escolher. Você foi mulher suficiente para escolher isso. Parabéns. Não, eu não quero isso. Então muda, muda. E mudar significa assumir todas as agruras que correspondem a essa mudança, que é rede de relacionamento. Para eu romper com aquelas pessoas de lá, não foi fácil. Pisciana, necessidade de inclusão, vontade de fazer parte, vontade de ser aceita, monte de cracas que ficam me travando. Por quê? Porque eu tenho que o tempo inteiro romper com quem eu não quero ser. E aí, para eu romper com quem eu não quero ser, eu preciso deixar de ser. E aí eu tenho que pagar o preço que é seguir em frente. Seguir em frente. E seguir em frente não é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Obrigada, Pri. Que bom que você tá aqui. Obrigada. Então, assim, não é fácil. Então, para por um instante, olha para você, para as escolhas que você fez e decide se você vai perseguir essas escolhas e concluir e seguir com elas, ou se você vai romper com essas escolhas e tudo bem. Pro bem ou pro mal, decide. Sabe, sai desse joguinho de ai, tá quentinho, ai, vou pro pezinho, ai, vou pro pezinho, mergulha. 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 Independente. Tá gelado ou tá quente, mergulha. Para, sabe? Toda hora, vou tomar banho gelado. Aí você fica, ai, mas tá muito gelado. Ai, tá muito gelado. Muito gelado, aí põe o pezinho, tá muito gelado. Gente, se você pegar e entrar no banho gelado, ele passa. Seu corpo, ó, se adapta, ó. Ah, Fernanda, é lógico que não. Tenta um dia ligar o chuveiro no gelado. Pode ser até hoje que tá frio, isso já até melhora. Liga o chuveiro no gelado e só entra. Não é pra pensar, não é pra racionalizar, não é pra fazer nada. Liga no gelado e entra. É lógico que vai estar gelado. Mas em 2 segundos o seu corpo se adapta. Em 2 segundos acontece uma mágica. Em 2 segundos você vence. Em 2 segundos. E olha que eu nem sou adepta do banho gelado, mas eu sei os benefícios que ele traz. E essa decisão de tomar o banho gelado muda a vida, muda o jogo, muda o jogo, muda o jogo, muda o jogo. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar, não sou eu. Eu tô aqui pra te mostrar o caminho. Você vai se você quiser. Você quer ir? Vai que eu tô aqui. Eu tô aqui te olhando. Vai. Eu tô aqui. Pode ir, confia que eu tô aqui. Agora, se você não quiser ir, ok. Eu também tô aqui. Eu também tô aqui, né? Vamos lá, vamos chorar um pouquinho. Entendeu? Mas é sempre uma escolha. Obrigada, Joábia. Obrigada. Gente, então... eu ainda não tenho um Instagram que fica... Eu ainda nem tentei, na verdade, né? Tem um Instagram que fica com 50 mil horas de live e a gente tem 1 minuto, então... muito obrigada pela participação de vocês. Compartilha a live com os amigos, printa, né? Faz um repost lá também para me ajudar.
Jornada da Advocacia, está com inscrições abertas, é o meu presente para você, tá bom? Mais de 26 horas de conteúdo com inscrições abertas lá na bio. Vem comigo que essa semana ainda a gente vai abrir o treinamento novo que eu criei, que vai ser sensacional, tá bom? Obrigada, reverbera comigo. Beijos, tchau, gente.